Fala, fiel torcida! Fim da primeira fase do Campeonato Paulista e o Corinthians confirma a primeira colocação na classificação geral da primeira fase e a primeira colocação em seu grupo, que já estava decidido algumas rodadas atrás, mas num jogo diante de mais de 40 mil torcedores, mais uma vez o Corinthians deixou a desejar e empatou com o Guarani em 2-2. Você acompanha agora aqui na Rádio Coringão a análise fiel deste jogo, que a torcida terminou cantando é quarta-feira, porque afinal de contas, Corinthians já estava com a vida decidida no Campeonato Paulista há algumas rodadas atrás. O Mirassol, que chegou em um momento disputar com o Corinthians a primeira colocação ali do grupo A, perdeu força, tem aí 4, 5 jogos que não ganha, perdeu o seu técnico, então o Corinthians estava bem à vontade, mas teve empate contra a Portuguesa com o time reserva, agora mais um empate com o time reserva barra meia hora de time quase titular ali do ataque, foi o time titular basicamente na segunda etapa, e inclusive só conseguiu empatar o jogo porque a cavalaria entrou. O Corinthians começou o jogo somente com Hugo, goleiro titular. De resto, lateral direita, Léo Maná, que acho que Jacaré pode receber outras oportunidades, e não sei que horas que esse menino agora recebe oportunidade, porque daqui para frente é só jogo decisivo, então não sei o que vai acontecer aí nos próximos jogos, mas fato é que o Maná não aproveitou as chances que ele teve, e ontem teve muitos problemas ali defensivos, muitas bolas ali pelo lado dele. Bem verdade que não só ele ali o responsável, muitas vezes sem cobertura, sem alguém fazer uma dobra ali com ele, mas individualmente muito mal. Na zaga, dupla de zaga, Kaká e Félix Torres, que em alguns momentos tiveram ali algumas atrapalhadas, não foram seguros, né? Não é uma zaga que você tem confiança, assim como na lateral esquerda, que ontem quem jogou foi o Bidu, mas é aquele eterno dilema. Quando o Bidu joga, tem hora que dá saudade do Hugo, quando o Hugo joga, tem hora que dá saudade do Bidu, e o Corinthians não tem um lateral confiável, porque o Diego Palacios não joga, não dá nem para falar dele. O sistema defensivo ontem do Corinthians como um todo estava muito mal, individualmente falando e coletivamente falando. Aí você vem para os volantes, que é o escudo de proteção, né, ali da área. Não gostei do jogo do Maicon com o Charles. O Maicon ainda no começo do jogo achei que estava bem, estava querendo se apresentar para o jogo, mais competitivo, mas está voltando de lesão, e nem Maicon nem Charles é um volante mordedor. Talvez o Ramon Dias optou pelos dois por achar que de repente não ia ter tanto, não ia sofrer tanto com o time adversário, mas sofreu bastante e em muitos momentos por conta de um problema ali na entrada da área, por falta de combatividade ali na entrada da área. Então, não gostei da dupla de volantes. Daí, no meio de campo, Igor Coronado, que não é que ele tenha comprometido o jogo, mas ele também não fez a diferença. O Igor Coronado, eu quero ver ainda ele jogando com todo mundo titular ali no meio de campo, com o Carrilho, o Bidon do lado, abastecendo o Memphis e o Yuri Alberto, para ver como que ele vai se sair. Mas a verdade é que as chances que o Coronado teve, ele não aproveitou também e não fez nenhum jogo de brilhar os olhos. Corinthians muda o esquema, né? Tira um volante para jogar com 3 atacantes lá na frente: Romero, Thales Magno e Héctor Hernandes. Héctor Hernandes, que quase nunca tem chance, e teve a chance que talvez ele estava esperando tanto, também não conseguiu corresponder. Então, assim, o time reserva não soube aproveitar essa chance. Porque se fosse o time titular jogando com freio de mão puxado, você poderia até entender, né? Porque o time vai jogar de novo na quarta-feira, o Corinthians já tá classificado, ninguém quer se desgastar, né? Aquela coisa de descansar dentro do próprio jogo. Mas não era. Eram jogadores que precisam ali mostrar que estão ali, que pode contar com
ninguém aproveitou essa chance. Eu acho só assim, de jogador que não tem status de titular, que a gente pode contar muito, eu acho o Alex Santana. O Alex Santana entrou no segundo tempo, resolveu um pouco do problema que o Corinthians estava tendo ali do lado direito no Maná, com o Maná ali com muita dificuldade de marcação, ele ajudou, recompôs ali melhor o meio de campo, é um jogador mais agressivo na marcação e que conseguiu ali ajudar bastante na saída de bola do Corinthians para começar as construções quando ele entrou no segundo tempo. Então, para mim, só ele aproveitou. E o Romero, né, gente? Porque aí o Romero pra mim, ele é... O Romero e o Thales são os 12º, 13º jogador ali. O Romero, principalmente na arena, ele se sente muito à vontade, é o artilheiro da arena. O Thales é o titular, é o artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista. Também é um jogador que pode contar, mas os outros não conseguiram aproveitar. E o Corinthians, apesar de estar com esse time reserva, começou até bem o jogo, não ameaçando muito, não chegando ali toda hora com perigo na área adversária, mas conseguindo controlar o jogo, conseguindo ficar com a bola. Ele chega ao gol ali por volta dos 20 minutos do primeiro tempo, numa boa jogada, uma boa combinação entre o Coronado, o Matheus Bidu, que fez um belo de um cruzamento pro Romero, que teve toda a tranquilidade do mundo para finalizar, ainda contou com um desvio no jogador do Guarani e abriu o placar. E aí o Corinthians para de jogar, já não estava acelerando e ainda diminuiu mais ainda o ritmo e foi chamando o Guarani para o seu campo de Corinthians, né, chamando o Guarani para cima de si, tocando muito bola no campo defensivo, e é um perigo você perder ali a bola pro adversário, porque o adversário tá mais perto do seu gol. Foi deixando o Guarani se sentir à vontade no jogo, o Guarani foi ficando mais com a bola, foi aproveitando os problemas defensivos do Corinthians, aproveitando ali a falha nas laterais, a falta de combate no meio de campo, e o Guarani chega no empate no final do primeiro tempo, um balde de água fria para mais de 40 mil torcedores que estavam ali esperando o Corinthians dar uma resposta em relação ao jogo, principalmente de quarta. Não eram os mesmos jogadores, mas a gente, torcedor, olha e fala assim, não, agora tem que golear porque fez feio na quarta-feira, enfim, vamos fechar com chave de ouro. O Corinthians não fez isso, cedeu o empate, foi pro intervalo com esse 1-1, eu já teria mudado no intervalo, principalmente teria tirado o Maná até para preservar o jogador, mas o Ramon voltou com o mesmo time, achou que ali com a conversa de vestiário iria resolver os problemas, não resolveu. Foi o Guarani que tomou a iniciativa no começo do segundo tempo, foi o Guarani que veio para cima do Corinthians, foi o Guarani que pressionou a saída de bola do Corinthians, e o Guarani chegou à virada do jogo em mais uma falha ali defensiva do Corinthians no lado direito. O jogador teve muita liberdade, a defesa do Corinthians correndo para trás. E aí o jogador que cruza a bola para a área tem dois em cima dele e ainda assim ele consegue cruzar. O Guarani vira o jogo e aí família Dias falou, bom, já deu, né, gente? Bora botar a cavalaria para garantir pelo menos um empate, porque quem não aproveitou a oportunidade agora não vai aproveitar mais. Tirou 5 de uma vez, 5 jogadores de uma vez saíram. Charles, Maicon, Thales Magno, Coronado e Héctor Hernandes. Entraram Alex, Santana, Bidon, Garro, Memphis e Yuri. E aí o Corinthians começou a jogar outro jogo. Era outro jogo, mais incisivo, mais agressivo, mais interessado em atacar, nada de ficar tocando bola lá no seu campo defensivo, em cima do Guarani, no campo de ataque. O Corinthians chega rápido ao empate, numa bola cruzada, num escanteio batido pelo Garro. O Romero, com toda a tranquilidade do mundo, matou a bola no peito, finalizou, sem chances ali de defesa, coloca o Corinthians de novo no jogo. O Corinthians teve chance e volume de jogo para fazer o 3-2, perdeu, o Yuri Alberto perdeu 2 chances que não dá para ele perder. O Memphis deu uma cabeçada na trave, que aí a bola sobra no Yuri, o Yuri se atrapalha, não consegue empurrar para o fundo da rede. Apesar do volume, de ter conseguido empatar o jogo, o Corinthians não conseguiu fazer o terceiro gol e ficou esse 2-2 aí com um gosto de que poderia ter sido diferente, mas de positivo foi a entrada da cavalaria, porque daí começou um outro ritmo de jogo, que é o ritmo que a gente espera
para o jogo da próxima quarta-feira e para o jogo contra o Mirassol nas quartas de final. Então, o Corinthians volta a campo na quarta-feira contra a Universidade Central pela pré-Libertadores e acho que o time tem que entrar com a postura que entrou ali a partir dos 15 minutos do segundo tempo contra o Guarani, tem que ser essa postura, tem que resolver o jogo no primeiro tempo, na quarta-feira, para aí sim no segundo tempo dar um descanso ali para os seus jogadores principais, porque no fim de semana já tem o jogo de eliminatória do Paulista, as quartas de final, o Corinthians decide casa contra o Mirassol, que não tá bem, mas é um jogo só, então um jogo só, apesar de você saber que existe um favorito, se o Corinthians não tiver postura de favorito, se o Corinthians não se portar como um time que quer ganhar o jogo, pode correr riscos, então vai precisar aí planejar muito bem esses próximos 2 jogos, a gente espera que consiga encerrar aí o mês de fevereiro com a classificação para a próxima etapa da pré-Libertadores e já inicie março se classificando para a semifinal do Paulista. Todos estes jogos, claro, você acompanha aqui na Rádio Coringão. Diz aí, torcedor, o que você está esperando desse próximo momento da temporada, momento de eliminatórias, ou vai ou racha, se perder tá fora, você tá confiante, acredita que o Corinthians vai passar tanto do Universidade Central quanto do Mirassol? Deixa aqui a sua opinião, uma ótima semana, eu vejo vocês na próxima análise fiel e vai Corinthians!